para o pastor Glória, Humberto, então, entendeu? Opa, Essa reunião está Muito sendo bom. gravada. Opa, entendi. opa, agora módulo crente. Ou você sai ou você continua. Você fala sim ou não para a gravação. A paz do tá Senhor, bom. pastor Gustavo. Paz do Senhor, meus Continua. amados irmãos. Deu tempo? Paz, Deu é tempo imenso já? estar aqui com vocês. 8h05. Louvado Olha. seja o nome Boa do Senhor. noite, irmão. Boa noite, queridos. Amados do Pronto, Senhor. gente, vamos lá. Boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui, né? E é um tempo bem rico que nós vamos ter aí na presença de Deus, né? Com a nossa família, que já estamos juntos há um ano e alguns meses. Não sei se o Ale tem contado aí, né? Mas completou um ano em abril. 20 de abril, faz um ano. 20 de abril, né? E para nós é uma alegria poder estar juntos para estudar a palavra de Deus, louvar a Deus juntos, nos alegrarmos, chorarmos juntos e poder conhecer esse nosso Deus tão maravilhoso, que cuida das nossas vidas e que se deu por nós. Uma coisa que sempre me lembra quando nós estamos juntos é que só estamos juntos aqui por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse o sangue dele, não estaríamos aqui. Nós estaríamos aí entregues à nossa carne, a satisfazer a nós mesmos, e não entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Igreja de Cristo, para poder um dia desfrutar eternamente na presença dele. O cuidado dele, o amor dele em nossas vidas. Eu tenho alguns comunicados para passar para vocês. O primeiro deles é que eu estou aqui com 5 graus e em breve estarei com 3 graus Celsius. Né? Então, vocês estão me vendo aqui super agasalhado por causa disso. Né? Hoje de manhã no discipulado fiquei de gorro, tudo por causa do frio. Né? Mas faz parte. E nós vamos nos aquecer aqui louvando a Deus e honrando o nome dele. E para o pessoal do nosso pequeno grupo, eu sei que nós temos 2 grupos no WhatsApp, né? Algumas pessoas já foram transportadas, né, para o PG Notável, aqueles que frequentam o PG de quarta-feira. E se você está no PG Notável, o que eu peço para você é que você saia, então, do PG 2020. Isso pode fazer a partir de amanhã, se eu ainda não tirei você de lá. Tá, se você está no PG 2020 e tem frequentado o nosso PG aqui de quarta-feira, vocês podem conversar com a Bia, com o Moreira, com o Alessandro, com a Carol e com a Sorana e pedir para eles transferirem vocês para o PG da Notável, que é um outro nome, né, de pequeno grupo lá no WhatsApp. Tá? E o PG 2020 nós vamos trabalhar com as pessoas aí um pouquinho mais para frente, quando os PGs voltarem a acontecer. Tá? Existe uma informação que eu preciso passar para vocês também. Isso, lógico, essa informação que eu vou passar para vocês, ela pode mudar, porque ela depende da evolução da pandemia, ok? Então, não peguem isso como algo que vai acontecer de fato. É algo que pode acontecer e também pode não acontecer. Mas a igreja está planejando voltar a ser presencial, ainda com uma parte da igreja, no dia 8 de agosto. Tá? Ainda com talvez 300, 400 pessoas se reunindo, e vai evoluindo com o tempo. E talvez lá para meados de setembro ou meados de outubro, os pequenos grupos retornarem também a ser presenciais. Isso é lógico, vai depender se todo o PG já foi vacinado, ainda vão ter que seguir alguns protocolos, mas talvez já seja aberto, mas isso tudo depende da evolução dos cultos, tá? Mas não peguem isso como algo vai acontecer, né? Porque depende se vai ter uma quarta ou quinta ciclo aí da pandemia, né? Tá bom? Vamos começar com uma oração,
Depois eu vou colocar uma música, eu vou ler o salmo depois da música, e vou colocar uma música depois da leitura que tem a ver com o salmo que nós vamos ler. Tá? E depois disso, então, eu vou passar a palavra para o Alessandro Farinaccio. Tá bom? Senhor Deus, ó Pai, te louvamos por esta noite, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, o Senhor está conosco, cuidando das nossas vidas. Ó Deus, e te louvamos por isso, te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, te louvo por esse pequeno grupo, por esse compartilhar que nós temos aqui, de poder ouvir a tua palavra, de poder louvar o teu nome. Te louvamos por isso, porque só estamos aqui por causa do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vou colocar aqui a música. A Rosângela está aí. Boa noite, Rosângela. Magdiel também, boa noite. Cíntia, Rosana e Rosemary, boa noite. Boa noite, pastor A Gustavo. Dó e o Boa Andrés noite. também. Boa noite. Eu vou Hoje colocar aqui a música. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Nossa, pastor, por essa bênção. Muito obrigada por esse Amém. privilégio. Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui a música, e enquanto tiver com a música, eu vou pedir para vocês cantarem junto. Né? Mas vocês só precisam fechar, então, o microfone. Tá bom? Eu também vou fechar o meu. Rude cruz.
Amém, glória a Deus. Eu ouço essa música, eu sempre lembro da minha mãe cantando, tocando piano e cantando em casa. Né? E também quando louvávamos, né, com esse hino lá na igreja. É um hino que é muito forte e que fala muito ao meu coração. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Salmo 29. Bia, a gravação está correndo normal aí, né? Que para mim aparece aqui gravação pausada, tá? Beleza. Tá bom. É que no meu aparece isso, no seu está normal. Certo? Ok. Salmo 29. A poderosa voz de Deus. Salmo de Davi. Todos acharam? É só fazer um ok. Beleza. Diz assim: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, que somos nós. Dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem: glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém. Ouve-se a voz
Cavalcante, você pode fazer uma oração, né, orando pelo Alessandro, que vai trazer a palavra agora. Amém. Deixa eu só parar aqui a música. Pronto. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede, Senhor, por esse momento solene na Tua presença. Ah, Deus, verdadeiramente na Tua presença há delícias, há fartura de alegria, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra venha ao nosso encontro, Senhor, transformando nossas vidas, Senhor. Por isso nós suplicamos as Tuas misericórdias, o poder do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu filho Alessandro, que há de ministrar a Tua palavra, Senhor. Senhor, que ele se esconda atrás da cruz de Cristo, Senhor. Porque importa que ele diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor ponha tão somente a Tua palavra nos lábios dele, Senhor, dando unção, capacitação do alto, Senhor, para nos trazer a Tua palavra poderosa. E que saiamos daqui, Senhor, transformados por Ti. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor fortaleça aquele que está fraco, o Senhor levante o abatido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 5 do livro Discípulo Radical. E o Alessandro vai trazer para nós. Eu vou pedir para a Bia, então, colocar o Alê como co-anfitrião. Só para Para poder ele compartilhar poder fazer a aqui. apresentação, poder compartilhar a tela. Alê, está com você. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Vamos lá. Só um pouquinho. Tá todo mundo vendo? Dá um ok aí. Sim. Sim? Ok. Bom, gente, hoje nós vamos, dando continuidade, no estudo do livro, do Discípulo Radical. Hoje nós vamos falar de um tema chamado simplicidade, E eu confesso que quando eu li na primeira vez o prefácio do livro e o título, de cada um dos itens, sobre ter uma vida, sobre o que era o livro, eu confesso que eu achei que era outra coisa do que ser falado aqui, sobre simplicidade. Mas eu queria explicar um pouquinho por que ele é colocado aqui dessa maneira dentro do livro, porque ele tem esse capítulo ele tem uma parte da vida do John Stott que se dedicou a trabalhar com o tema que nós vamos falar hoje. E eu vou te contar um pouquinho da história, vou passar rápido a história aí, apesar de ter bastante slides, a gente pode ir pulando para não ficar muito cansativo, depois eu deixo o material para vocês, mas o livro fala um pouco do que é o tema do livro, desse capítulo de hoje, que é de simplicidade. Enquanto eu estiver falando, a Carolina vai estar também, a Carol, em algum momento vai poder fazer alguma intervenção, pedir para falar, e para lembrar que a gente foi discutindo algumas coisas juntas. Mas eu queria primeiro colocar para vocês, o que é simplicidade para vocês. Eu não vou abrir para todo mundo responder, porque só para não tomar tempo, mas o que é simplicidade? Eu queria umas 2 ou 3 pessoas falando rapidamente só assim, simplicidade é isso, simplicidade é aquilo, simplicidade é aquilo, para ver o que a gente entende por simplicidade. Vamos aí umas 4 pessoas falando aí, por favor. Não vou dar nome, hein? E pureza, inocência. Pureza e inocência. O que mais? Mais alguém? Vamos lá. Humildade, modéstia. Pureza, inocência, humildade. Viver com aquilo que é suficiente, sem o Ótimo. Viver com o que é Tirou as palavras da minha boca, hein, Cíntia? Opa, já estamos chegando lá, hein? Bom, tentei procurar um pouco o que é a simplicidade, e tem um pouco de o que cada um falou aqui. Mas é mais fácil definir de simplicidade por sinônimos quer ver? Eu vou passar aqui. Sinônimos e antônimos de simplicidade. A primeira coisa que a gente pode falar um pouquinho aqui, que simplicidade é modéstia, naturalidade, singeleza, elegância, também pode, tem franqueza,
né? E o que é antônimo disso? Pretensão, complexidade, afetação, ênfase, ostentação. Então, nosso subconsciente, nós já temos um pouco de ideia do que é simplicidade, né? E esse capítulo ele vem principalmente trazer, né, como ter uma vida, não uma vida simples, mas é uma vida simples, mas assim, é o nosso compromisso com essa simplicidade diante da palavra de Deus. Então, nós vamos andando um pouquinho aqui, né, e ele fala muito, ele vai tratar, e nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, né, em ser simples nas questões que envolvem bens e dinheiro, né, porque isso é uma questão que nós, como cristãos, estamos sempre, todo momento, tendo que lidar com isso. E tendo que aprender a lidar de uma maneira simples, né, com muitas vezes com aquilo que envolve o nosso bolso, né, com aquilo que pode atrapalhar a nossa vida e pode nos desviar, né, e aquela falta que nós temos de olhar para o próximo. Né? Então, é um pouco isso que ele vai falando, né, na história. A Carol, se quiser entrar mais aí, pode ir falando, tá, Carol? Né, dentro desses conceitos. Mas simplicidade é isso que vocês falaram no começo, né, e nós vamos depois estar traçando aí um pouquinho da história e nós vamos chegar mais para frente no cerne, né, dos capítulos. Mas aí o livro, quem leu, eu quero me pegar um pouquinho ao livro, quem leu, ele fala a história, né, de um amigo dele chamado Dan Lan, que foi um grande empresário, né, lá na Ásia e que conheceu um dia a pobreza da Ásia, principalmente na Índia, né, em toda a região asiática, e viu as mazelas da pobreza, né? E depois fala que ele pegou a vida que ele tinha, ele fala que não era uma vida muito ostensiva, mas ele tinha uma vida relativamente boa, e viu que ele podia mudar o mundo através da mudança de seu comportamento, né, abrindo mão um pouco daquilo que ele podia gastar com coisas supérfluas, né, com coisas que não precisavam, e com isso ele abriu mão até do emprego que ele tinha, e depois ele conseguiu andar com um movimento muito grande de evangelização e de apoio às pessoas mais necessitadas, principalmente na Ásia. Uma característica que a gente quer colocar aqui, só uns destaques para quem leu o capítulo e tentou. Eu não sei quantos leram, todo mundo leu aí o capítulo? Falam, leram. Ele fala, tem um contexto aqui que eu quero colocar. Esse livro, né, esse capítulo e esses temas, ele foi escrito, né, entendo eu, até o pastor se quiser depois me corrigir, mas visando um público de países mais desenvolvidos, né? Isso ele foi principalmente escrito para o povo americano, né, no final nos 2000, mas sabendo que existia uma diferença muito grande entre países ricos e pobres. Então ele tem um apelo um pouco maior para quem vive nos países ricos e nas igrejas, principalmente desses países mais ricos. Então, isso é uma questão, uma característica importante que a gente pode ver no livro. Tá? Vamos continuando aqui. Bom, o livro vai tratando, né, eu não sei quantos conhecem esse tema, né, sobre o Congresso de Lausanne. Tudo começou, né, por um congresso internacional do qual John Stott participou. Ele era o apoiador de Billy Graham, né, que foi um congresso mundial em 1974 na Suíça, em que vários países, né, desenvolvidos e outros também não, né, começaram a perceber que existia uma diferença muito grande, né, entre ricos e pobres no mundo, e que eles entenderam que o papel da igreja, que o cristão, também era estar se envolvendo com essas causas. Né, isso não cabia só aos governos, esses apoios, mas também, né, que a igreja deveria estar envolvida nisso. Então, existiu esse congresso internacional, né, que foi ocorrido Deixa eu só tirar aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Um momentinho só. Bom, o congresso aconteceu em 1974, né, fala que o Billy Graham convocou 2.300 líderes, né, que participaram de 150 países, né, com os sistemas que queriam trazer um pouco mais sobre debater as questões do mundo, a fome no mundo, a pobreza, falar um pouquinho das questões que nós falamos a semana passada sobre criação, sobre meio ambiente. E esse encontro produziu, né, um documento chamado Pacto de Lausanne, ou seja, foi um ajuntamento de uma série de pessoas, né, de vários líderes evangélicos,
um dos líderes, né, que organizou isso foi o John Stott, né, por isso que nós estamos até, ele enfatiza muito isso, né, esse capítulo, ele foi lá, participou, ele era o apoiador de Billy Graham, e ali se tomou várias decisões da igreja, né, do compromisso que a igreja deveria ter com esses assuntos diversos, que muitas vezes pareciam estar fora da Bíblia, né, que muitas vezes pareciam estar fora do nosso dia a dia, um pouco que nós falamos na semana passada, mas agora abrindo um pouco mais sobre o evangélico, né, o crente inserido na sociedade. Qual que é o papel, né, que ele teria dentro da sociedade? Como ele poderia ajudar? Né, e como as igrejas, juntas, unidas, poderiam estar dando esse apoio, apoiando, ajudando nessas questões mundiais. Então, eu tenho um pouquinho dessa parte histórica aí do Congresso de Lausanne, ele é discutido até hoje, depois ele ganhou uma vertente política, né? Então, mas não é o caso nosso aqui, né? E nós temos aqui essa questão da raiz aqui desse Congresso, né? E aqui tem uma declaração, né, do Congresso que fala o seguinte: todos nós, chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abaladas pelas injustiças que a provoca, nós que vivemos em sociedades afluentes, né, que não é hoje o caso do Brasil, mas naquela época, né, o Brasil era mais pobre até, aceitamos com obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente, tanto para a assistência social, como para a evangelização. E aí depois nós vamos falar um pouquinho o que é desenvolver um estilo de vida simples. Tá? Até aqui, tudo bem, né? Se alguém tiver alguma questão, a gente pode guardar no final, a gente fala, mas se tiver alguma questão que queira falar agora e mais importante, pode estar falando também. Esse Pacto de Lausanne, ele tinha aí vários assuntos que foram tratados, cerca de 15 assuntos. Né? O que estava sendo visto, né? Como a igreja se posicionava sobre o propósito de Deus, sobre a autoridade e poder da Bíblia, né? Sobre a unidade e a universalidade de Cristo, a natureza da evangelização, a responsabilidade social cristã, a igreja e evangelização, né, a cooperação, o esforço conjugado de igrejas, né, a urgência da tarefa evangelística, né, a evangelização e a cultura, educação e liderança, né, o conflito espiritual, liberdade e perseguição, o poder do Espírito Santo e o retorno de Cristo. Então, esses eram os temas que foram tratados no pacto. E sobre cada um desses temas existe uma declaração, não vamos ver aqui agora, depois tem várias fontes, quem quiser investigar e estudar um pouco mais, tem cada declaração ali, né, e o compromisso que as igrejas e que os homens de Deus, naquela época, tentaram assumir, né, resolveram assumir e declarar. Então, eles escrevem aqui, né, portanto, à luz dessa nossa fé e resolução, firmamos um pacto solene com Deus, bem como uns com os outros, de orar, planejar e trabalhar juntos, né, pela evangelização de todo mundo. Estamos com outros para que se juntem a nós. Que Deus nos ajude por sua graça e para a glória, sermos fiéis a esse pacto. Amém, aleluia. Então, isso aqui é um pouquinho do histórico disso que nós estamos falando, né, do que trata o capítulo do livro. Na sequência, né, esse Congresso de Lausanne, ele virou depois uma série de encontros anuais. Se eu não me engano, agora eles fizeram os 40 anos no site, eu estava dando uma olhada lá, eles comemoraram ano passado os 40 anos do Pacto de Lausanne, se não me engano, alguma coisa assim. Continuando, né, no Congresso de 1980, né, que foi logo na sequência, foi feita uma consulta internacional sobre estilo de vida simples, ou seja, como que deve ser o estilo de vida simples do cristão. Né? Então, o propósito era estudar o viver simples em relação à evangelização, assistência e justiça, considerando que todos esses itens constam na declaração dos anos, assim, ponto. Aí existia o conflito do ensino da Bíblia, como o ensino da Bíblia era passado, ele não devia ficar limitado às igrejas, mas atingir o mundo, né, e as ações sociais por consequência. Então, tinha esse conflito entre o ensino da Bíblia e um mundo sofredor. E também existia um conflito entre terceiro mundo e primeiro mundo, que era assim que era chamado naquela época. Né? Hoje não sei, hoje não é chamado mais terceiro mundo, países em desenvolvimento, não desenvolvidos, mudou um pouquinho o conceito. Né? Mas existia esse critério. Eu lembro na escola que falava assim, nós somos do terceiro mundo, tal. Então existia esse conflito e foi feita uma consulta, né, sobre
como deveria ser o estilo de vida simples, tá? Vamos lá. E aí, né, fala que tinha um compromisso, eles assumiram um compromisso evangélico com o estudo de vida simples, de estilo de vida simples, e tinha essa declaração, todos os cristãos, está no livro, né? Todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual é o estilo de vida certo? Ou seja, se Jesus veio, mudou minha vida, o que isso representa na sociedade? O que representa no meu próximo? É só eu orar por ele? Né? É só eu frequentar a igreja, né, todos os domingos? É só eu frequentar o PG? Ou eu tenho outros compromissos? Né? Por que tem muitas empresas e muitas outras instituições ou ONGs, faculdades, sei lá o quê, engajadas em programas sociais? E por que a igreja não está nisso? Por que tem outras pessoas fazendo o que Jesus gostaria que nós fizéssemos? Né? Então, essas são várias questões que foram colocadas nessa consulta, que foram colocadas nessas questões, e a gente chegou a uma análise de 9 princípios de uma vida simples, né? De um estilo de vida simples, que é basicamente, agora nós vamos entrar no cerne aqui desse capítulo. Carol, quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Ele chama atenção, como nós somos servos neste mundo, a injustiça no mundo, a igreja tinha que tomar uma providência, né? Foi aí que surgiu. Sim. Ok. Bom, aí então ele vai elencar, né? Qual é o compromisso evangélico de um estilo de vida simples? Tá? Então ele vai traçar alguns temas e nós vamos passar aqui, são 9 temas, tá? Vamos passar alguns mais rápidos, outros nós vamos tratar um pouquinho mais, porque eu acho que tem um pouco mais a ver não, todos têm a ver conosco, mas uns atingem mais o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida. Né? A primeira questão é da criação. Na semana passada nós falamos bastante sobre isso, né? Que nós devemos cuidar da criação, como a criação como algo que Deus fez perfeito, como a casa que Deus nos deu para morar, né? Nos deu todos os recursos ali. E ele volta a tratar desse tema, mas aí ele fala aqui um pouquinho que os recursos também devem ser administrados e repartidos para o benefício de todos. Né? Aqui ele está mais preocupado que o compromisso nosso é cuidar da criação, mas voltada, né, para que isso seja repartido para benefício de todos. Né? Então, a gente denuncia a destruição ambiental, o desperdício, a acumulação, né? A gente deplora a miséria dos pobres que sofrem consequências desses males. Aqui eu não vou me deter muito, porque acho que a gente falou um pouquinho semana passada sobre lixo, sobre a vida. Né? Então, se alguém quiser retomar depois no final, a gente pode voltar a falar. Mordomias, né? Mordomia, desculpa. Deus nos fez mordomos de sua criação. Eu acho que na semana passada até o Moreira comentou no final, né, que Deus nos colocou como fiel depositário da criação dele. Né? Então, Deus nos deu para sermos mordomos e não proprietários. Né? Então, a gente, né, o compromisso que nós temos que ter é honrar a Deus como dono de todas as coisas e lembrar que nós somos mordomos, né? E não proprietários de qualquer terra ou propriedade que possuímos, e queremos usá-las a serviço dos outros. Resolvemos trabalhar para que haja justiça para os pobres que são explorados e impossibilitados de se defenderem. Né? O jeito que é colocado aqui, eu até estava lendo, né, as palavras que o livro usa, tal, parece até uma declaração de político, né? Vamos fazer isso para que não haja injustiça, tal. Mas, de certa forma, é o que Jesus pediu para a gente fazer. Né? Existem versículos que falam muito disso, né? Que odeia a injustiça, que não aceita. Né? Então, por isso que tem muito choque, né? Essas declarações com movimentos partidários, gente que se utilizou desse movimento para criar algumas linhas de pensamento dentro da igreja, porque existe realmente esse cutucar, vamos dizer assim, desse movimento na gente se mexer, a gente se virar para tratar assuntos que a gente antes não tratava, né, que foram, de certa forma, negligenciados por nós. Pobreza e riqueza. Esse é um terceiro compromisso, né, que eu vou falar um pouquinho mais aqui com vocês. Né, a igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos pobres contra a injustiça. Eu acho que tem vários versículos, né, não vou colocar aqui, que falam sobre isso. Sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram um papel que lhes foi determinado por Deus.
Então, aqui é o primeiro, é um tema que é mais, eu acredito que no nosso país é mais visível no nosso dia a dia, né? Essa questão da pobreza e riqueza. Eu vou passar uns dados depois para vocês, para a gente ver como que mesmo o Brasil, né, que é considerado um país em desenvolvimento, nós temos uma diferença entre pobreza e riqueza aqui gigantesca. Tá? Eu vou passar, deixa eu ver aqui, ó. Bom, olha aqui, eu coloquei um estudo do IBGE de 2020, né, mostra que a metade mais pobre da população do Brasil vive com uma renda média de R$ 850 por mês. Tá? Os 5% mais pobres, ou seja, 4,5 milhões de pessoas, recebem R$ 165 por mês. Então, vocês vão fazendo, colocando na cabeça de vocês aqui. Já os 1% mais ricos, cerca de 900 mil pessoas, ganharam, em 2019, R$ 28.659. Então, isso é falado todas as horas, o Brasil é um país de desigualdade, etc. e tal. Mas aí eu volto àquela pergunta que eu coloquei na semana passada, né? O que eu tenho a ver com isso? Né? O que cristão tem que a ver com essa... Se o cristão está bem, né? Falar, eu estou bem, eu dou meu dízimo, eu já fiz a minha parte. Né? E a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né, nessas diferenças. Né? Isso é uma questão que chamava muito a atenção. Se no Brasil é assim, você imagina no resto do mundo, né, não tanto as diferenças, mas quantas as pessoas são muito mais ricas que outros países mais pobres. E é por isso que isso foi incomodando esse pessoal e foi incomodando o John Stott para trazer esse tema para a gente. Né? A gente não pode ser conformado, né, com essas diferenças tão grandes, né, entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Carol, se quiser comentar alguma coisa do que a gente falou, quer deixar para mais tarde, vai falando aí, tá? Posso ir? Cadê você? Vai falando. Tá tranquilo. Tá. Então, aqui, olha só, a pirâmide de riqueza global, né? Então, você tem aqui, olha só, está em dólares aqui, né? Mas, 45,2% da riqueza global está em 0,7% da população mundial. Né? Depois, que ganha mais de $1 milhão. Depois, entre 100 mil e $1 milhão, tem 7,4% das pessoas. Depois, entre 10 mil e 100 mil, 21%. Né? E menos de $10 mil, 71%. E aí, se você parar para pensar, muitas pessoas desses países desenvolvidos estão lá em cima, nessa pirâmide lá em cima. Né? Então, assim, é uma disparidade muito grande. Teve uma vez um professor meu que estava comentando uma estatística que saiu aqui em São Paulo, que falou que acho que é 0,01% da população que mora em São Paulo tem dinheiro para ir para onde quiser, a hora que quiser e quando quiser. Que são os ricos que moram aqui. E eu falei, mas 0,01%, fiz as contas lá, né? Eu não lembro quantas pessoas tem aqui em São Paulo, eu não sei hoje em estatística, mas eu sei, dava lá umas 20 mil pessoas que tinham esse dinheiro. Eu falei, 20 mil pessoas é bastante, mas para a população do Brasil, né, para a população de São Paulo é pouco. Mas para você ter uma ideia, você pode estar cruzando com uma dessas pessoas aí na tua frente a qualquer momento, né? Porque 20 mil pessoas, talvez pode até uma delas está frequentando a nossa igreja, sei lá, pode ser que tenha alguém aí. Mas para vocês terem uma ideia de como essas estatísticas, esses valores são discrepantes para o mundo, né? E para o Brasil, mesma coisa. Né? Aqui tem alguma questão de classe B, classe C e tal. Eu pus mais a fim de curiosidade. Mas é só para entender que renda acima de 14 mil, só 3,6% das famílias. Então, se você está ganhando acima disso, digo que você é uma pessoa privilegiada, Deus te abençoou muito. Né? Se você tem uma renda mensal entre 4, você está em 15% das famílias. Tá? E essa renda mensal de 1.900 a 4.000, 27% das famílias. Né? E a classe D e E, que é 53% das famílias do Brasil, vivem com até R$ 1.957. Então, isso é uma questão que tem que, de certa forma, incomodar a gente. Né? Tem que trazer à luz. Eu não quero aqui dar soluções, saber o que fazer, qual o seu engajamento.
mas aqui está trazendo um incômodo, né? Esse compromisso de vida simples que John Stott está trazendo aqui é para você, muitas vezes, abrir mão, né, de coisas que a gente, às vezes, acha que para nós é importante comprar e às vezes não é, né? Você pode estar usando o teu dinheiro para outras coisas, né, para poder ajudar alguém. Não quero trazer aqui de maneira nenhuma, não é ideia, não é do capítulo, é trazer de maneira nenhuma o que você deve fazer ou não com o seu dinheiro, né? Deus te deu toda a liberdade para isso. Mas esse compromisso de uma vida simples, que foi tratado ali, que é o tema do capítulo Simplicidade, é esse compromisso que ele quer, que você abra mão, né, de coisas supérfluas para você, né, e que pode estar ajudando uma outra pessoa. Ale, oi. Eu lembro que ele fala de um equilíbrio das pessoas que têm mais recursos, abrir mão do luxo, né, do supérfluo, para ajudar, e as pessoas que têm poucos recursos não cair na armadilha de ser avarento e ajudar com o que tem, como a viúva pobre, né? Ofertou, não tinha muito, mas ofertou, né? E tá nesse equilíbrio. Isso aí. E aqui a gente entra um pouco, né? Tem os versículos aqui, mas eu queria falar, né? Como essa questão, por que essa questão a gente gasta um pouco até mais de slides aqui, é mais importante para nós? Porque hoje a gente vive num momento de consumismo total, né? E a gente é estimulado a comprar muita coisa a todo momento, toda hora. E isso chega dentro da igreja, isso vai em toda a cidade, vai dentro de casa com os nossos filhos, né? Então, você tem gente querendo, né, comprar o iPhone, não sei que número que tá, 10, 20, toda hora, né? Trocou, saiu um no outro ano, quer comprar outro, né? Quer comprar, sempre ter a roupa da marca, né? Quer sempre ter o melhor carro, né? E às vezes isso vai passando e vai transformando em algo que você está deixando de olhar para o próximo, deixando de olhar para o necessitado e está utilizando isso. E às vezes você se contenta, você fala, eu dei meu dízimo, eu já fiz a minha parte, né? Então, eu sei que isso, né, muitas vezes o que invade o nosso coração, mas nós temos que ter um compromisso com essa vida mais simples, né? Eu dei uma pincelada na semana passada sobre a questão do minimalismo. Minimalismo não é uma onda, uma moda, eu não sei dizer isso, mas Jesus já pregava isso já vem, né, a Bíblia já trata disso, de você trabalhar, de você com relação à pobreza e riqueza, a você trabalhar com aquilo que é necessário para você. Né? O que for fora daquilo que é importante, você não precisa ter. Né? Então, a Carol até estava comentando que tem uma amiga conhecida dela que tem quantas televisões, Carol, na casa? 6, 7? Um em cada cômodo. Uma em cada cômodo. Ou seja, é necessário? Tipo, chega uma hora que a pessoa já não tem muito que... eu conheço gente que vai chegando na crise da meia-idade, né, que estou quase chegando lá também, que algumas pessoas que tinham dinheiro, que não sabiam o que fazer com o dinheiro, e começa a inventar coisas. Eu quero comprar uma coleção de carros, eu quero comprar... Outro comprou uma coleção de cavalos, comprou um aras, e aí começa a querer sanar o dinheiro e querer satisfazer a vida dela comprando coisas. Né? E é isso que o simples, né? O que nós temos que fazer é buscar abrir mão disso. Pedir para Deus, né, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para a gente viver com aquilo que é necessário para nós. Não estou falando que ninguém tem conforto, quer viver bem, nada disso. Estou falando para a gente não viver além daquilo, né, que é necessário para o nosso dia a dia. Né? E nem ficar obcecado por algo que se queira comprar muito e deixar de honrar a Deus com a tua vida. Eu me lembro que eu era líder de alguns jovens lá na igreja, lá em Rio Claro, e eu lembro que tinha alguns meninos da periferia, um pessoal pobre, que acho que na época ganhava R$700, sei lá, alguma coisa assim. Eles queriam ter, de qualquer maneira, um tênis de R$400 e eles abriam mão, parcelavam para comprar o tênis, porque eles tinham que ter aquilo. Né? Eles estavam muito preocupados em ter, em mostrar e ostentar. E isso é uma questão importante da gente tratar aqui. Eu estava comentando com a Carol hoje, né? Da gente não ficar... aqui em casa usa roupa reciclável. Né? As crianças usam roupa reciclada de um ano para o outro,
né? A Carol usa roupas que recebe da minha irmã às vezes, né? O Lucas tinha muita, né? Então, assim, não é nenhuma vergonha, não é isso, não é problema, mas é saber utilizar da maneira certa e saber ter essa relação com o dinheiro de uma maneira mais saudável, tá? Então, esse é um tema que nós, muitas vezes nos é caro, né? E continuando aqui no slide, né? Deixa eu colocar aqui, Jesus já alertou em algumas vezes sobre esses problemas, né? Do dinheiro excessivo de subir a nossa mente. Eu não coloquei aí, mas tem aquele primeiro texto, né? Que fala que não pode servir a dois senhores, a riqueza e a pobreza. Jesus foi bem enfático nisso, né? Lucas está falando aqui, ó, em 12:15. Cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Em Mateus, né? Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Né? E depois ele tem um texto aqui em 1 Timóteo, que eu encontrei aqui, que diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos em repartir. Desta forma, eles acumularão tesouros para si mesmos e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, esse texto aqui está sendo bem enfático com relação a isso. Olha, nossa vida tem que ser desapegada de riqueza, desapegada de dinheiro e voltada, né? E Deus, nisso, vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então, esse é o tema que eu falo sobre, que o livro fala um pouco, e a gente desenvolveu um pouco mais sobre pobreza e riqueza. Um outro compromisso é sobre termos uma nova comunidade, né? Em como vivemos agora como agrupamento, como ajuntamento. Dá licença, tomar uma água aqui. Nós falamos ali um pouco da vida individual, mas aqui nós estamos falando um pouquinho da vida em grupo, né? Então, uma nova comunidade. Ele usa o exemplo ali da igreja primitiva, né? Que eles ali trabalhavam todos juntos, né? Vendiam seus bens, não havia necessidade entre nenhum deles, né? E isso ele vai apontando como uma nova comunidade que a igreja tem que assumir. Claro que hoje nós não vamos sair todo mundo vendendo os bens, né? E acabar com tudo, mas nós temos que ter esse mesmo espírito, né? Que se precisar ajudar o próximo, abrir mão de uma coisa minha para ajudar alguém, eu tenho que ter isso na minha cabeça. Fala, Carol. Essa parte ficou fácil, né, com a internet, porque a gente monta uma rede de conexão. Precisa de cesta básica. Precisa de, né, Bia? A Bia ainda fica mais fácil. Gente, tô precisando de fogão, tô precisando de cama, e a gente vai como um corpo de Cristo, a gente vai dando conta disso, né? E tem a MIS na igreja. Então, exatamente. Nós temos, né, a igreja Batista temos ferramentas para isso. Exatamente. A igreja já tem feito muita coisa, né? Vai continuar fazendo, mas olha como é interessante. A igreja, né, a nossa igreja entendeu, né, esse papel, né, de você ter uma instituição que a igreja apoia, que ela vai lá, né, vai em lugares que eu não vou, que muita gente aqui talvez não vá, a igreja vai lá, ela tem que ter alguém que vá, mas não só ir lá para falar de Jesus, mas lá, além de falar de Jesus, é ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, está precisando de um remédio, está precisando de uma geladeira, de uma televisão, né, de alguma coisa que possa trazer um mínimo de dignidade para a pessoa e até um pouco de conforto, né? Então, esse é um papel dessa nova comunidade que ele está pedindo que nós tenhamos um compromisso com isso. Aqui é mais o versículo aqui, né? Fala aqui do Atos 1, já tinha comentado, né? Do livro de Atos, né? Né? Que ninguém considerava unicamente sua coisa nenhuma, né? Mas compartilhava tudo que tinham. Bom. Depois uma outra chave que ele fala aqui é a mudança do nosso estilo de vida pessoal, né? Então ele coloca, eu destaquei 4 pontos aqui, né? E a declaração que está aqui embaixo, resolvemos renunciar ao desperdício e opomos-nos à extravagância em nossa vida pessoal em matéria de roupa e moradia, de viagens e de tempos. Isso foi um compromisso que aquele pessoal naquele momento teve, né? Então, assim, o que aqui era uma preocupação que existia em
aquele povo, né, acredito mais nos Estados Unidos, os povos mais ricos, que tinham essa questão de consumismo, né, de ter roupa, moradia, estar viajando toda hora, construir grandes templos, né, grandes igrejas, né, ele falou assim, vamos abrir mão disso, né, e simplificar a nossa vida pessoal. Então, ele fala aqui de simplificar o nosso estilo de vida, né, reduzir os gastos com as coisas desnecessárias, a gente já falou um pouquinho disso, dar a quem precisa, né, e reavaliar os nossos hábitos. Então, aqui eu acho que, mais uma vez, apesar de você estar trabalhando com itens separados, sempre vai envolver um pouco mais, né, aquilo que nós temos, né, e aquilo que eu posso ajudar o outro ter. Tá? Então, esse é mais uma questão que... Carol, tem algum mais um ponto aqui desses 5, de reavaliar os hábitos? Não, é isso mesmo, e pedir discernimento para o Espírito Santo, né? Para que ele direcione, às vezes a gente não tem nem ideia de onde começar, pergunta que ele responde. Dá uma luz. Beleza, vamos lá. Bom, aqui também ele trata um tema, né, que eu confesso que eu demorei um pouco para entender um pouco esse tema que o compromisso traz, né, de desenvolvimento internacional que ele fala. Eu falei para Carol, nossa, Carol, eu não estou conseguindo entender muito esse item que o livro está trazendo, mas depois, estudando um pouco mais, ele vem justamente de encontro àquilo que nós falamos no começo, né? É entender que existem outros países, né, em situações ruins. E isso, nesse pacto mundial que foi feito, eles falaram, olha, existem vários países em pobreza extrema, né? Se você pegar os casos, os países da África, a Índia, e tem outros, a gente pode dar os países da Ásia, até mesmo aqui, regiões do Brasil. Então, você pode... isso aplicava-se naquele momento para que países e que igrejas, instituições se comprometessem a ajudar o mundo inteiro. Né? Isso, quem faz isso hoje, principalmente? Né? São ONGs, né? E artista. Né? Tem o pessoal dos artistas que vão lá, tem o Bono, né? Tem Madonna, tem Brad Pitt, sei lá, eles pegam uma grande monte de dinheiro, vai lá e ajuda, e doa para a instituição de caridade, monta a fundação, sei lá, o nome de tal coisa. Mas aqui ele está chamando a atenção para que a igreja tinha que puxar isso para si também. Né? E isso cabe a nós, como igreja, ajudar fora. Né? A Bia, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo Não, vocês. Vocês foram para a África, não é isso? Ano passado, retrasado? 2019 a gente foi para a África. Então, aí se quiser contar rapidamente a experiência lá, Bia. Bom, assim, é chocante, né, gente? Porque a gente chega e a gente realmente vê que a pobreza é muito maior do que a gente vê e até imagina muitas vezes, né? Então, eu vou falar que quando eu cheguei, assim, eu me choquei muito, mas também eu vi uma alegria naquele povo que também é contagiante, apesar de como eles vivem, né? Lá, assim, a mulher é discriminada, as crianças, os que têm problemas também, tanto mentais quanto motor, também são, né? Não tem água, não tem nada de estrutura, as casas são completamente sem nenhuma estrutura, é tudo no chão, eles dormem no chão, comem no chão, fazem comida no chão. É basicamente isso, gente. Se eu continuar aqui, eu ficaria horas falando para vocês e vocês iam sair daqui chorando. E a igreja consegue modificar de algum jeito, né? Sim, a igreja, ela é muito, até assim, para os nossos parâmetros, até que eles são super organizados, né? E também eles ganham muitas coisas lá. O problema é que muitas coisas não chegam lá, gente. Vários países ajudam, containers tentam chegar, né, também, porque muitos são pegos, o pessoal não deixa, né, o governo não deixa passar, ainda tem mais isso, né? Então, mas assim, a igreja lá, ela vai nas casas, ela ajuda, ela leva os remédios que precisam, as comidas, né? Mas a pobreza é muito grande. Precisa de muito mais do que todo mundo faz lá, né? Sim. E isso, aqui nós pegamos um exemplo internacional porque o texto trata, né, do livro trata.
Mas nós aqui brasileiros, que tem um país tamanho continental, nós temos estados e regiões que também carecem tão igualmente a nosso apoio, né? E a igreja Posso tem falar compromisso com também isso. de algo muito perto de nós aí também, né? Pois é, aqui do tá lado da aí, igreja. Às do vezes lado tem da igreja, né? A gente tem tanto a Vila Andrade, mas tem ainda o Morro da Lua, o qual a gente também trabalhou. Eu fiquei lá há mais de 6 anos trabalhando direto, todos os sábados, onde quando começamos lá nem água potável tinha. E assim, tem o nome de morro porque realmente é o morro. As pessoas subiam com água na cabeça, né? Porque não tinha. E assim, é uma pobreza lá em cima também que você fala, nossa, tem isso aqui do lado? Tem algo muito pior do nosso lado. Eu viajei bastante o Brasil inteiro, já fui em regiões muito, até por conta do trabalho, em regiões muito pobres. No interior do Pará, eu andei muito ali dentro e você via algumas situações bem complicadas. Mas como a gente está falando, não precisa, né? Nós temos aqui do lado gente morando em palafita, em barraco, etc., que precisa, né, desse nosso apoio. Eu acho que isso a gente, né, pode exercitar aí de uma maneira muito prática aí. A questão da justiça e política, né, que a gente tem que né, acreditar e exigir, né, dos nossos líderes, dos nossos governantes, daquela pessoa que você vota, né, daquele que você colocou lá, ou que você tem até uma interferência, uma ação direta com ele, que mudanças têm que acontecer, né, que você tem que levar justiça, né, e na nossa igreja eu não sei se tem algum político, eu não conheço particularmente, mas pode ser que em poucos graus de separação você conheça algum político. Ale, né? Oi. Nós temos um vereador na igreja que ajuda bastante a Miss. Olha que legal. Tá? E algumas vezes também aponta alguns lugares onde a igreja também pode colaborar. Tá bom? Nossa, muito legal saber. Então tá aí, tá vendo? A igreja está engajada, né, nessa questão política. Mas qual que é o nosso papel enquanto não somos políticos ou não estamos envolvidos na política? Né, a gente tem que orar pela paz e justiça, né, educar o povo cristão nesses temas, né, eram os líderes, né, fala de educar o povo cristão como líderes, mas aqui nós estamos nos educando, né, quando tem um pastor que vem falar, quando estamos lendo a palavra de Deus, né, sempre você vai encontrar ali histórias, né, de justiça, histórias morais, né, todos os homens da Bíblia sempre, né, a justiça e moral estava sendo tratada de alguma maneira ou outra, né, e você vê Deus ali agindo e mostrando qual é o caminho certo. E temos que resistir a um sistema injusto. Aqui não é ir para a rua se for necessário, pode até ir quem quer ir para a rua se manifestar, mas não é ir lá e bater em ninguém e tal. É resistir a um sistema injusto, é não concordar com a injustiça. Então, é não aceitar suborno, é não falar que não pode, falar que isso é injusto, ver que gente passando pessoas para trás. Nós temos que ser contra esse tipo de atitude como compromisso de cristão. Nós temos que ter um compromisso com a evangelização, né? Então, isso é uma coisa que isso é mais dia a dia, né? Quando a gente ouve falar, né, da igreja, que é uma vida de evangelização. Mas essa evangelização tem que ser aquilo que a Bia estava comentando, chegar lá, né? Mas não só com a palavra, né? Mas ajudar também, se necessário for. Né? Eu coloquei aqui embaixo, ter uma vida com Cristo, mas não só no discurso. Né? Você tem que ter uma vida com Cristo e passar isso adiante. E aí tem uma frase que ele colocou bem legal aqui, que ele fala, ó, a credibilidade da nossa mensagem diminui seriamente sempre que a contradizemos com a nossa vida. Então, se eu tento ser justo, se eu falo que é para ser justo, que eu falo que é para ser correto, mas não sou, contraduz a nossa vida. Hoje nós falamos bastante disso, né, pastor Gustavo, no nosso discipulado, né, sobre líderes que têm uma palavra, mas não têm vida. Né? Isso ele está sendo cobrado aqui. Tem um comentário que eu fiz aqui nessa parte de evangelização, que é bem interessante, porque ser evangelista, isso independe do tamanho do seu bolso. Né? Então eu coloquei assim, não é o estilo
de vida pomposo, é o coração arrogante, né? É de não ter esse, é o coração é que manda, né? Na nossa vida, no nosso estilo de vida, né? Onde está o nosso coração é aquilo que nós vamos ser. Né? Então, ser evangelista não é questão do bolso, né? De quanto que você tem ou não tem, né? É daquilo que, aonde que arde o seu coração, né? Então... não, e dentro disso aí, eu acho que é o cerne de toda essa lição, tá um pouco nisso que o pastor está falando. Por quê? Porque existem pessoas com muito dinheiro e são simples, tá? E existem pessoas com pouco dinheiro que são arrogantes, são mesquinhos, são avarentos e não ajudam, né? Então, assim, essa contradição que a Carol comentou no começo também é o nosso coração, né? A minha vida tem que refletir aquilo que eu prego. Se assim não for, Jesus Cristo vai se afastando, né? Então, outra frase que eu pulei aqui, mas fala, quando os cristãos se importam uns com os outros e com pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Ou seja, quando eu chego lá, né, eu estou me importando com o próximo, ele fala assim, realmente, esse aqui reflete a pessoa de Jesus. Então, eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir o que essa pessoa tem para falar. Bom, Jesus esse é se o tema. torna palpável, né? Sim. Consegue enxergar Jesus nas nossas atitudes. E por fim, né, o retorno do Senhor. É um texto longo aqui, deixa eu tentar voltar, só um pouquinho. Mas ele é um texto muito... Eu estava dizendo, por que tinha a ver o retorno do Senhor? Né? Ele usa um texto aqui no livro, que é Mateus 25, 31 a 46. Nós não precisamos ler ele inteiro, mas eu coloquei aí para depois quem quiser ficar com o texto. Mas é aquilo quando Jesus conta, né? Quando perguntava, como é que fala? Vocês me ajudaram, né? Quando nós te ajudamos, Senhor, quando nós te suprimos, quando nós demos de beber, quando você fez ao teu próximo, né, ele responde, quando fez aos pequeninos, essa mesma... Né, e fala que isso, quando o retorno do Senhor vier, a gente vai ser julgado também por essas coisas, né? Por aquilo que nós fizemos aos pequeninos, por aquilo que nós fizemos aos nossos próximos. Então, ele coloca esse texto, eu achei interessante, né? E ele é forte com relação a isso, né? E ele fala aqui, como no último slide aqui, temos que acreditar que quando Jesus retornar, aqueles que o serviram por meio do serviço aos pequeninos serão salvos, pois a realidade da fé salvadora é demonstrada no amor servil, tá? E aí, eu não sei se alguém quer comentar aqui, Carol, algum desse texto, o pastor, ou se não a gente... Tudo bem? E por fim, eu quero colocar essa pergunta, né? Qual é o seu compromisso com uma vida simples? Né? Então, eu quero deixar isso para a gente pensar. O livro traz, né, como o próprio livro diz, como o próprio livro traz o tema, é o discípulo radical. Tá? Então, é para ser um discípulo diferente. Na verdade, o discípulo de Jesus já era para ter tudo isso, né, na nossa vida, né? Mas a gente, às vezes, é um discípulo meio capenga. A gente talvez não seja tão radical quanto ele quer que seja, né? E a gente faz algumas dessas coisas, né? Faz metade ou faz outra, mas o tema aqui é para trazer, né? Esse alento, né? Esse alerta para a nossa vida, de como a gente deve viver, né? Com relação ao próximo, com relação a cuidado, né? Ter uma visão do mundo um pouco diferente, sair um pouco das paredes da igreja, da nossa casa, do nosso trabalho, e entender que você pode estar ajudando o teu próximo e representando Jesus onde você quer que for. É isso, gente. Aí eu abro para o pastor Gustavo. Muito bom, Alê. Parabéns. Imagina. Não é um tema fácil de explanar. E você conduziu muito bem. Muito obrigado, você, obrigado. a Carol. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E é importante também a gente lembrar, né? Fazer o bem não salva, mas fazer o bem mostra a glória de Deus. Né? Fazer o bem traz a presença do Senhor Jesus Cristo na vida
de outras pessoas. Fazer o bem, né, traz conforto no coração de pessoas. Né, e aquela pessoa ela se sente abraçada, não por você, porque você foi um instrumento de Deus na vida do outro. Né, e a pessoa ela vai receber aquilo como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo na vida dela. Então é importante a gente olhar para tudo isso, porque ser um discípulo radical não é qualquer coisa. Né? Ser um discípulo enraizado, cheio de raízes, como está na foto ali, né? É alguém que vai no profundo da vida cristã e busca viver em cada interim, né? Em cada momento, né? Da maneira como deve viver diante do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando a gente olha para tudo isso a respeito da natureza e a respeito também da simplicidade, é algo sério que nós precisamos levar a sério. Quando Deus, ele no Velho Testamento, ele levantou o profeta Jeremias, né, para repreender o seu povo, ele disse assim para o seu povo, e vou resumir aqui, depois eu posso passar o capítulo para vocês. Né? Ele diz assim, olha, aquilo que eu dei para vocês, vocês não usaram para mim, vocês usaram para adorar outros deuses. Vocês usaram a riqueza que eu dei para vocês para gastar com outros povos. E o Google aqui está querendo entrar na minha conversa. Ele sempre faz isso, tá, gente? Não liga, não. Tá, ok? Agora ele está um pouco longe ali, não dá para eu pegar o Google e deixar ela quietinha ali. Mas ele diz assim, olha, o dinheiro que eu dei para vocês, a riqueza que eu dei para vocês usaram para pagar os seus amantes. Essa é a palavra que Deus usa. O poder que eu dei para vocês usaram como algo próprio, para se satisfazer, né, na arrogância do coração de vocês. Vocês ainda vêm, tudo bem, vocês ainda vêm me adorar, mas a adoração que vocês fazem não me importa, porque a vida de vocês na prática não é para mim, é para os outros, é para os outros povos, para agradar eles. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que levar de uma maneira séria a nossa vida cristã. E confesso aqui, viu, Ale e Carol, eu estou numa briga imensa, não sei quantos vocês sabem, eu tenho 2 cachorros, quer dizer, tenho um, mas eu cuido de 2, porque um é da minha sogra, e eu estou aqui na chácara numa briga imensa com um ouriço terrestre que tem deixado alguns espinhos na boca dos meus cachorros, né? E já gastei uma grana já com eles. E agora, o que a gente fez? Né? Consegui convencer a minha sogra de cortar as árvores em volta para eu não precisar fazer aquilo. Não, isso é mentira. Né, que aconteceu com o outro. Né? Lembrando dessa lição do capítulo anterior. Entendi. Ela está constante aqui na minha cabeça. Tá bom para cortar. Hoje à tarde, o caseiro da minha sogra ficou cortando tudo quanto é árvore aqui, para não dar acesso para o ouriço, para ver se ele continua vivo, né? Indo para outros cachorros, mas não para os meus aqui. Tá? Mas é sério essa vida cristã. É algo simples, né, que eu estou falando aqui, mas é real. É o dia a dia. Se tiver dentro do... São várias atitudes simples, mas que demandam esforço, né? Por exemplo, separar o lixo, por exemplo. Desculpa, veio isso na minha cabeça. É simples, mas requer esforço, né? Ô, pastor, eu estava lembrando... dedicação. Jeremias, e eu lembrei do que o Ale falou, aquela do jovem rico, que nenhum rico vai para o céu, né? Dificilmente um rico entrará no reino do céu, porque a riqueza dele justamente é gasta em outras coisas, né? Ele é o próprio ídolo, ele gasta as coisas com ele, então... Sim. Né? E aqui, então, nós, hoje, nesse 5º capítulo, nós precisamos reavaliar as nossas vidas, como é que elas estão, né? Diante de Deus, né? Na nossa vida com Deus. Né?
E eu vou abrir agora um momento aqui para os nossos pedidos de oração, e nós vamos fazê-lo, né, escrevendo no nosso WhatsApp, no nosso grupo. Eu vou colocar uma música, nós vamos ter esse tempo para vocês escreverem, né, e quando finalizar a música, então nós vamos fazer uma oração. E depois desse momento, se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem continuar conversando, nós estaremos aqui, né? O Alê vai estar aí, a Carol também. Eu vou deixar eles, eu saio e deixo eles aí, né? Brincadeira. Estarei aqui também. Tá ok? Então, a gente deixa um momento de perguntas aí para o final, tá bom? Eu vou colocar aqui uma música e vocês podem escrever nos seus pedidos ali no WhatsApp, como a gente já tem feito. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor.
vou pedir para uma pessoa que já faz um tempinho que não ora aqui no nosso PG, pedir para a Andréia Lula orar, para ir com as filhas, né? Estou sim, com as duas. Olha aqui, menina. Olha lá. Oi! Boa noite, tudo Boa bem? noite. Então tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, em primeiro lugar, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, entregando, Senhor Jesus, esse tempo, Pai, de aprendizado, Jesus, aprendendo mais de Ti, que nós possamos, Senhor, cada palavra que foi dita aqui, que nós possamos absorver e praticar, Pai, que essa vida, Senhor, simples, que nós possamos, Senhor Jesus, colocá-la em prática, a cada dia. Não é fácil, Pai, não é fácil, mas que o Senhor possa trazer o Seu Espírito Santo, a consciência na nossa mente, para que a gente possa exercitar cada dia mais. E que nós possamos nos parecer contigo, Senhor Jesus, no caminhar, no falar, no agir, em todo momento, Senhor Jesus, e que as nossas ações preguem também, Senhor Jesus, não somente as nossas palavras, Senhor Jesus, que nós possamos refletir a Ti. Senhor, eu te agradeço, Senhor, e também eu peço, Senhor Jesus, por cada pedido de oração que está sendo colocado agora nesse momento, Senhor, que o Senhor venha com o teu sangue derramado na cruz do Calvário, colocar, Senhor Jesus, sobre cada vida, Pai, cada pedido, cada agradecimento, Senhor Jesus. São muitos, eu não consigo falar um a um, mas o Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um, do desejo do coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa intervir, Senhor Jesus, e entrar com o seu bálsamo, com o seu refrigério, Pai. Nós te agradecemos por mais uma noite, Pai, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, ou então fica naquela minha palavra que eu digo, né, sempre para o pessoal. Né, estão despencados, né, como eu dizia quando era pastor de adolescentes, e trago com isso até hoje. E fazem mais ou menos aí uns 20 e poucos anos. Fala não, pastor, quanto tempo faz? Não, né? Não, quando o Ale falou da meia-idade, eu já estou na meia-idade, né? Então eu cheguei a 50 semana passada. Então, se 40 anos, né? você vai viver 80. Boa noite, André. Meia-idade agora é os 80, não é mais os 50. Pois é. Então, isso significa que eu já passei, então, da meia-idade, né? Obrigado, viu? Obrigado pela parte que me toca. Alguém tem alguma pergunta? Ou se alguém quer fazer alguma pergunta, que o Cavalcante está segurando ali para começar a fazer a algazarra dele, né? Cavalcante, põe essas considerações na verdade, só quando eu desligar. Desliga. Não, mas assim, esse tema, ele é muito rico e daria, assim, uma série de conferências, seria pouco para debatê-lo. E ele é preocupante. Sim. Ele é preocupante, porque, infelizmente, assim, muitas igrejas, inclusive evangélicas, inclusive respaldadas no Pacto Lausanne e até por compreender mal, criaram, assim, algumas aberrações, né? A gente vê aí uma visão política, entendeu? Assim, eu estava aqui, realmente preparei aqui, né? Assim, algumas coisas para comentar, mas de repente, assim, eu só queria dizer assim, uma coisa que me fala assim muito ao coração, quando fala assim, qual é o modelo de uma vida simples? Eu, desde que me converti, o meu coração sempre ardia com esse texto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu falo assim, Senhor, queira Deus que eu, como igreja, eu possa realmente viver isso. Respaldado, claro, todo aquele contexto histórico daquele momento, separamos tudo aquilo, fazendo uma interpretação do texto, mas o princípio, né, como o Ale bem colocou aqui, alguns até vamos vender tudo o que nós temos, né? A gente sabe que aquilo foi um momento histórico, a gente não tem tempo nem para comentar sobre isso. Às vezes as pessoas não percebem bem isso, né? Às vezes até é importante falar, porque às vezes o que é comum para a gente não é comum para o outro. A gente vê que a igreja, logo depois da descida do Espírito Santo, no Pentecoste, várias pessoas vieram para Israel, né? Para Jerusalém, para poder celebrar a festa.
E quando elas foram convertidas, muitas delas ficaram. Então, a igreja cresceu de uma forma assim grande. Então, como suprir aquelas necessidades daquelas pessoas que estavam ali? Inclusive, isso depois vai gerar até a questão a ordenação dos diáconos. E aí é onde que eu quero colocar, porque é uma coisa que a igreja, talvez algumas igrejas, não digo você a igreja, mas algumas igrejas se perderam no caminho, porque os apóstolos ali dão indicação da missão principal da igreja. Quando os apóstolos falam assim, olha, não é lícito não é justo que a gente pare a pregação para servir as mesas. Então, escolham entre vocês, né, homens cheios do Espírito Santo e tal, para que façam esse trabalho. Nós, porém, vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. E nós, como igreja histórica, que abraçamos uma fé ortodoxa, entendemos que essa é a missão principal da igreja. Porque, senão, a gente começa a construir aquilo que os católicos fizeram com a teologia da libertação e que alguns fizeram com a missão integral. A gente começa a construir uma teologia a partir das necessidades humanas, olhando para olhar para a Bíblia, ao invés de fazer o contrário, olhar a partir da Bíblia para enxergar o mundo, que é essa proposta que o Alê colocou hoje. Porque, senão, a gente entra aí, por exemplo, a gente esquece, por exemplo, de Eclesiastes 3,13, que diz que é uma bênção, que é um dom de Deus, que o homem possa usufruir de todo aquele do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Então, ser rico não é pecado. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, que alguns combatem, aí daqui a pouco a gente demoniza o rico e começa a ter uma briga de classe. E é o que, infelizmente, alguns segmentos teológicos têm feito. Sabe? Mas em contrapartida muito bom esse teu comentário, viu, Cavalcante? Cavalcante, isso daí também serve o contrário, né? A pessoa que eu estava falando, né? A pessoa que tem dinheiro fala assim, eu estou ganhando muito dinheiro, mas a Bíblia fala para eu aproveitar o meu dinheiro e viver bem. Isso. Né? E aí em contrapartida, ali, um texto muito legal é 1 João 3,17. Qual é a palavra de João 3,17? Aquele irmão que, possuindo recursos desse mundo, vendo o outro irmão necessitado e não socorre, cara, é esses que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive frio, exatamente. Sabe? Então, eu acho que esse equilíbrio é muito pertinente e é um desafio para nós, que nós não podemos realmente fechar os olhos e falarmos assim, como a gente fala assim, eu até brinco com meu filho, né? Eu falo assim, ser comunista aqui no Morumbi é fácil, né? Comendo pizzazinha, tal. Então é isso, gente. Mas que o Alê aqui, que texto maravilhoso. Você fez alguma indireta, né, Cavalcante? Não. Serviu a carapuça para alguém, Cavalcante? Brincadeira. Mas eles não poupam o pastor em nada poupa o pastor aqui. Me dá mais 10 segundinhos. Olha só, gente. Eu queria falar para vocês que eu não me recordo quantos anos atrás, mas tem um bom tempo, eu conheci John Stott lendo Mentalidade Cristã. Quem não leu esse livro, também assim, um livro fantástico. Eu falei assim, meu Deus, eu sou de fato um cristão? Eu acho que é essa pergunta que a gente precisa se fazer, né? A gente fala assim, eu sou, mas será que eu tenho vivido nessa plenitude do Espírito? Porque isso não é algo incomum para nós, não, gente. É desafiador, pode parecer até distante de nós, mas a gente não pode se esquecer que quem vai nos capacitar é o Espírito Santo. Se nós dependermos de nós para vivermos isso aqui, já pode contar com a derrota, não vamos conseguir nunca na nossa força. O John Stott põe uma frase que eu achei demais. Quais são os desafios? Discernir a vontade de Deus e buscar a graça para poder cumpri-la. Exato. E é isso. E a gente discerne as escrituras. Muito bom. Mas, pastor, essa pizza aí não foi... Brincadeira. Até quando ele está falando... Não, até quando ele está falando sério, ele vem falar da pizzinha. Ainda fala pizzinha. Né? Não, tudo bem. Beleza, tranquilo. Eu perdi essa raciocínio, gente, tá bom. No dia que eu provava essa pizza, Moreira, aí eu vou parar de perturbar. Só faz aumentar a vontade de comer essa pizza.
Olha aí, tá que vendo dá isso? vontade de cobre. Quando terminar essa pandemia, nós vamos Mas fazer ele já pizza. cantou a fita já, em agosto, né, pastor? Andréia, é Setembro porque... já tá. No agosto de Deus, a gente não sabe ainda. Então, Olha aí, tá vendo? Ele já Vou parar de gravar, Gustavo. Ele já está puxando para trás.